Sejam bem-vindos ao projeto Nos Passos de Emmanuel, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna. Hoje vamos estudar brevemente o tópico 112 do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Vamos ao tópico. Que farei? Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 10. Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu, e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Bom, então vamos lá. Primeiramente, é um privilégio falar sobre essa passagem tão simbólica para nós cristãos, que é o portal de Damasco, que é o caminho para Damasco, que foi submetido, o Saulo, essa revelação foi submetida a Saulo, que naquele momento ele tem uma revelação, uma mensagem, uma luz que vem do Mestre Jesus, e a partir daquele momento vem a clássica pergunta, o que farei? E essa resposta do Mestre Jesus, tanto a pergunta quanto a resposta é o que nós vamos ver agora. E aqui nós temos o que queres que eu faça, o que farei, e nós temos uma resposta do Mestre Jesus. Primeiro, ele fala, levanta-te, e aqui implica um movimento, uma ação. E segundo, a mensagem que virá na sequência que nós vamos ver. Essa pergunta implica uma tomada de posição contra o comodismo que é mencionado pelo benfeitor Emmanuel no texto. E é bem diferente de como dominarei ou como descansarei, bem próprio de nós humanos, Ou seja, como dominarei, ou seja, como eu vou de alguma forma impor a minha personalidade, como eu vou impor a minha pessoa. Ou então, como descansarei, e aqui também diz respeito à indolência, à preguiça. Ambas essas situações são perigosas. Uma diz respeito à arrogância, à falta de humildade, e a outra diz respeito à preguiça, à leniência, ao não agir. E aqui ele fala, o Emmanuel fala, há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. Então, nós temos um chamado. E o que nós vamos fazer com esse chamado? Qual a pergunta que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar aqui um processo de trabalho imediato, que nós vamos ver daqui a pouquinho, ou nós vamos simplesmente procrastinar a nossa evolução espiritual? A pergunta de Paulo Apóstolo é padrão para nós aprendizes e seguidores da Boa Nova. Aqui nós temos um grande exemplo. Nós temos um divisor de águas nesse portal de Damasco, que é o Saulo, seguidor do Evangelho, que é o Saulo
preocupado, se ocupando com as coisas da terra, com as coisas materiais, simplesmente com as coisas materiais, né? Tinha até uma procura pelas coisas espirituais, sim, mas algo que o levasse à preocupação com as coisas da terra mesmo, com as coisas deste plano, com as coisas que levam ao orgulho, à vaidade, ser doutor da lei, falar vários idiomas, e só que havia uma inquietação de Saulo que não era explicada, né? Só que o Cristo, que nos conhece muito mais do que a nós mesmos, sabia que havia ali um propósito para ele, havia um papel, uma missão, e uma missão que passaria para a nossa história, porque afinal de contas nós temos o Saulo, como eu já disse, perseguidor do Evangelho, o Saulo ainda afeto às coisas da carne, ainda afeto às coisas do ouro, ainda afeto ao conhecimento do mundo. E naquele momento nós temos uma transição, nós temos uma luz intensa, nós temos um chamado, e ele é chamado, ele é convocado, vamos dizer assim, para entrar para esse exército dos propagadores da Boa Nova. E ele vira, o Paulo, agora o nome cristão, ele vira o maior pregador do Evangelho, aquele que mais divulgou a Boa Nova. Então nós temos, nesse divisor de águas, um homem que ficou para trás, que é o Saulo, e a partir daí nós temos um propósito divino, nós temos uma missão, uma sublime missão, que é a missão agora que passa a ser revelada para o Paulo, né? O apóstolo, agora é o apóstolo. E qual que é essa proposta que o Cristo vem apresentar ao Paulo? Essa proposta não é nada transcendental que não possa ser cumprida neste plano. Não é algo que você simplesmente vai desligar das coisas da terra e vai alcançar os céus. Pelo contrário, ela implica sacrifícios, ela implica uma dedicação diuturna, uma dedicação de sair do lugar comum, sair do conforto para ganhar outra dimensão, uma dimensão de suor e sangue, como foi o caso do nosso apóstolo. E o mestre determina que ele se levante, não mais em contemplação, mas que ele se apresente imediatamente para a sementeira de luz e de amor através do próprio sacrifício, ou seja, para que ele saia para o trabalho. Tanto é que as primeiras missões a que ele é levado, que lhes são apresentadas, dizem respeito mesmo ao trabalho, mas ao trabalho mesmo. Ele volta a ser tecelão, e agora humildemente, e a partir dali ele começa a ter uma vida bem diferente da que ele levava, como doutor da lei, como fariseu, e ele passa a ter um contato com as pessoas humildes, com as pessoas que têm, mas só que ele descobre nessas pessoas um propósito divino, um propósito de olhar nos olhos e falar, não, você também vem para cá, porque afinal de contas eu preciso também do seu trabalho, eu preciso também do seu esforço, para que nós juntos possamos elevar o nome do nosso Mestre Jesus a partir da boa nova que ele nos traz. E o benfeitor Emmanuel, ele adverte, vamos sempre receber o chamado de fé. Essa mensagem ela é muito importante, porque, afinal de contas, nós vamos estar sempre cercados por essas mensagens, por essas advertências. E aí, você está preparado? Até que ponto que quando que você vai começar a reagir? Nós vamos sempre receber essas mensagens que vêm do Altíssimo. E como que nós estamos lidando com essas mensagens que chegam todos os dias para nós? E nós vamos continuar retardando a nossa evolução? Nós vamos continuar lenientes? Nós vamos continuar ainda vacilantes em relação
a essa luz que nós recebemos diariamente, a essas luzes que nós recebemos diariamente, né? Então, essa pergunta do benfeitor Emmanuel, ela é muito importante para saber de nós. Olha, com Saulo foi assim, houve muita, né, muita dor, mas para prevalecer o amor. E o que nós estamos esperando? A mensagem vem, mas como que nós vamos nos portar diante dessa luz que nos chega? Aqui no final ele fala, se foste tu chamado à fé, né, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Aqui ele dá um conselho para nós. Olha, com Saulo foi extremamente dificultosa a sua inserção no mundo cristão, a sua inserção no mundo espiritual verdadeiro. Ninguém está falando que vai ser fácil, é uma missão espinhosa, uma missão que implica sacrifícios. Você vai pensar em receber benefícios, privilégios, não, mas eu vou deixar para amanhã, ou você vai aceitar essa missão, vai aceitar esses ensinamentos que nos chegam todos os dias, essas mensagens, esses exemplos que nos chegam, e você vai processar isso de uma forma voltada para a ação, voltada para o trabalho. Essa demonstração dele no final é extremamente importante para nós. Eu falei de Saulo, eu falei de Paulo, eu falei de uma grande sublimação de um apóstolo íntegro, de um apóstolo vocacionado, mas agora eu quero dizer para você, e aí, e você? Como que você processa esse chamado? E aqui, então aqui ele nos faz uma reflexão para ao final dizer, procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Ele nos puxa a orelha, mas ao mesmo tempo ele fala, o caminho é esse, é nós procurarmos o serviço, nós procurarmos o trabalho, e que a infinita bondade, ela nunca nos abandonará, nós nunca estaremos sozinhos. E nesse ponto, nós temos que pensar o seguinte, nenhuma ovelha se perderá. E não se perderá mesmo, porque afinal de contas nós estamos contando com a misericórdia, com a bondade divina. Mas resta saber quando que nós vamos iniciar esse trabalho. Nós temos uma eternidade pela frente, sim, mas o momento é agora, o momento é presente. Nós não podemos esperar o amanhã para começarmos a agir. E essa é a mensagem dessa bela lição nos deixada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso Chico Xavier. Paz e bem a todos e que possamos entender esse recado, simples e direto para nós.